O Banco do Brasil acabou de soltar o seu resultado no segundo trimestre e o lucro melhorou. Opa, um sinal bem positivo, beleza? Só que a ação caiu no dia. Então, opa, essa ação por si só já deve acender uma luz amarela na sua cabeça. Sabe aquela luz de desconfiança? Porque é o seguinte, quando o mercado não comemora um lucro maior, geralmente é porque tem algo ali escondido atrás desse número. E é justamente isso que eu separei nesse vídeo. Por isso, eu vou te mostrar de forma muito direta ao ponto 4 coisas essenciais. Se você tem Banco do Brasil, deve saber, é obrigado a saber. E se você está pensando em colocá-lo em carteira, quais são essas coisas, tá? Primeiro, o que de fato aconteceu no lucro. Segundo, por que ele subiu e por que isso não é motivo de festa. Terceiro, o dado que realmente importa nesse resultado, que a maioria passa batido. E quarto, qual é o meu preço teto a partir desse momento em BBAS3, porque mudou muito. E fica até o final, porque o resultado de hoje muda a leitura de Banco do Brasil, tudo bem? Então, sem mais conversa, que a gente já conversou demais, bora simbora pro vídeo. Então, vamos lá direto ao ponto, sem enrolação. Veja, o lucro líquido ajustado de Banco do Brasil, fazendo a comparação do primeiro semestre de 2026, que foi de 7,3 bi, e o primeiro semestre de 2025, 11,2 bilhões. Aqui a gente já precisa prestar atenção, porque foi uma queda e tanto. Mas, se eu olhar trimestre contra trimestre, opa, a situação muda, né? Muda sim. Se a gente for comparar o segundo TRI 2025 ao segundo TRI 2026, teve uma leve subida. Conseguem compreender aqui 3,7 e 3,9. E é aqui que mora a armadilha. Por quê? Só olhar essa comparação, você pode pensar o seguinte, opa, finalmente o lucro parou de cair. Só que a gente precisa ter calma e respirar antes de fazer uma comemoração muito grande. Só lembrando, tá, gente? Nada nesse vídeo, nada se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Tranquilo? Então vamos lá. O próprio banco publica uma projeção do que ele espera entregar no ano. Se chama Guidance. Se a gente for observar aqui a meta do lucro, perceba lucro líquido ajustado entre 18 bi e 22 bi. Porém, o que foi observado nesse primeiro semestre foi de 7,3 bi. Logo, se a gente multiplicar bem simples aqui, 7,3 bi vezes 2 não chega nem ao piso da própria meta. Então já fica o primeiro ponto aqui. Notem, o lucro melhorou no comparativo mais curto, mas segue abaixo, pessoal, do que o próprio banco prometeu no início do ano. A partir desse momento, sendo muito conservadora, o meu preço teto de Banco do Brasil mudou. E aí, eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? Estou aqui, ó, na plataforma da minha comunidade, que é a Central CBI. Por ela, tem todas as empresas da Bolsa. O membro da comunidade consegue observar qual é o meu preço teto projetado. Eu faço os meus ajustes e já aparece lá para a comunidade ajuste da Beca. Num cenário mais conservador, eu estou esperando 18 bi, tá? Poderia esperar menos? Poderia, não estaria errado, tá bom? Lembrando que é o meu preço teto, você pode ter o seu e tudo certo. Beleza? Mas 18 bi sendo conservadora, fazendo os meus ajustes, eu espero aqui um lucro por ação LPA de R$ 3,14 e um DPA, dividendo previsto, de 94 centavos, sendo bem pé no chão mesmo, tranquilo? Não estou observando aqui um cenário otimista para a gente não se frustrar e comprar ação cara, porque não tem nada pior do que você pode fazer com o seu dinheiro quando você investe, é comprar os ativos acima do preço que eles realmente valem. Preço caro, tá? Não faça isso não. Então perceba aqui comigo qual é o meu preço teto. R$ 15,50, ok? Nesse momento, a R$ 18,33, eu não compro agora. Chegando a R$ 16,00, foi exatamente o que eu disse logo pela manhã à minha comunidade. Ó, pessoal, chegando a R$ 16,00, eu começo a olhar para Banco do Brasil com mais carinho. Aí sim, opa, R$ 16,00, começo a fazer alguns aportes ali
mais táticos, mas sempre aqui, ó, mirando R$15,50 para mais tranquilidade. E aí eu já quero te convidar, se você também não quer perder dinheiro na bolsa, entra para a comunidade, vou deixar o link no primeiro comentário que está fixado nesse vídeo e o QR Code bem aqui na tela. Eu sempre falo o seguinte, quem não está na minha comunidade está perdendo dinheiro. Aqui a gente já falou sobre preço, mas não é só isso, tá? Que a gente precisa observar. O motivo principal do lucro ter melhorado de um trimestre para o outro se chama custo de crédito. O custo de crédito no primeiro TRI 2026 foi 18,8 e no segundo TRI 2026, 18,4. De forma simples, sem economês, porque você sabe que aqui é tudo dinâmico. O custo de crédito, pessoal, é o dinheiro que o banco separa, porque ele já desconfia, segura essa palavra aqui, tá? Ele desconfia que não vai receber de volta. É tipo um seguro contra calote, consegue entender? Logo, quando ele espera mais calote, ele separa mais dinheiro. Opa, então isso vai reduzir o quê? O lucro. Beleza? E quando ele espera menos calote, aí ele separa menos e o lucro, consequentemente, ó, vai subir. Pegaram a ideia? Logo, dá para afirmar o seguinte, o lucro melhorou por conta de uma redução na provisão. Não necessariamente porque a operação do banco melhorou de verdade. Essa sacada que você precisa ter. E eu quero saber sua opinião. Você concorda comigo? Coloca aí nos comentários. Coloca aí porque não tem verdade absoluta aqui. É a minha opinião, tá? Coloca aí também se você comprou o Banco do Brasil na época por conta do dividendo ou por conta de um preço baixo da ação. Coloca que eu quero saber. Eu vou ler todo mundo que escrever no comentário. Eu sempre leio todos os comentários. Agora, presta atenção nisso daqui, porque é o bloco que eu considero o mais importante do vídeo, tá? Que se chama aqui inadimplência e cobertura, ok? Que é simplesmente o cliente que não pagou, ponto final. O Banco do Brasil separa essa inadimplência por período. Nós temos inadimplência de 30 dias, de quem atrasou um mês, e inadimplência de 90 dias, que é de quem atrasou tanto, que o banco praticamente desiste de receber. Então, perceba aqui comigo, aqui nesse trimestre, tanto a inadimplência de 30 dias quanto 90 dias, os dois pioraram. Já não estava tão bom aqui, 6,51, subiu para 7,66, saiu, tá, em março de 2026 de 5,05 e subiu também aqui, ó, para 5,61. Mas o dado que chama mais atenção é a inadimplência de pessoa física. Saiu de 9,30 da inadimplência de 30 dias para 11,42, tá? Inadimplência 90 dias também subiu 6,82 para 8,41. Piorou muito e a coisa realmente foi feia. Pessoa física é justamente uma das áreas que o banco está tentando crescer a carteira de crédito, porque perdeu espaço aí para outras frentes. Em relação à inadimplência de pessoa jurídica, tivemos sim aumento comparando a março de 2026 e junho de 2026, porém não foi aquele aumento tão grande, tá, pessoal? Se a gente observar todo o histórico passado dessas inadimplências, tanto de 90 dias para 30 dias. E agora o agro, em 30 dias batemos o recorde histórico desde 2025, tá? 8,97 é a maior inadimplência desse período em 30 dias, porém em 90 dias não mudou tanto. Ou seja, justamente duas áreas onde o Banco do Brasil decidiu crescer, a inadimplência piorou. E é aí que a gente fecha esse raciocínio que eu falei para vocês anteriormente, que é o seguinte, pessoal, reduzir a provisão nesse cenário aqui é, no mínimo, um cenário otimista. Será que o Banco do Brasil vai conseguir fazer essa redução? É o questionamento que a gente vai continuar fazendo até o próximo resultado. E o dividendo, será que vale a pena? Perceba, nesse momento, uma ação de BBS3 custando R$18,26. A ação está aqui com um baque bem grande. Notem aqui, ó, mais de 16% de queda desde o resultado. Então, de fato, o mercado não se animou com essa lucratividade maior. Notem aqui o yield nesses últimos 12 meses, 2,87%. E sobre o valor patrimonial, 0,56%. Lembrando que PVP, mesmo abaixo de 1, não quer dizer que a ação realmente está em um bom preço para compra, beleza? A gente tem que analisar
todos os fatores juntos. Também, PVP de 0,56 não é um sinônimo de sem risco, porque ano de eleição, a gente precisa entender que a gente está nesse período, costuma trazer uma volatilidade extra para estatais. E Banco do Brasil se encontra dentro desse combo. Por isso, precisamos tomar decisão de forma fria em relação a esta cotação de Banco do Brasil nesse momento. Então, veja, o lucro melhorou de um trimestre para o outro, sim, mas ainda está longe de ser uma meta que o próprio banco publicou. Mostrei aqui para vocês. Segundo ponto, essa melhora veio principalmente de o banco guardar dinheiro para o calote e não de uma operação mais forte. Outra coisa, a inadimplência subiu justamente nas áreas onde o banco está tentando crescer, que são o quê? Pessoa física e agro. E sobre dividendo, ainda existe. Inclusive, a Datacom ainda está em aberto, no dia 1/9 de 2026, num valor aqui de 10 centavos por ação de juros sobre capital próprio. Se a gente for descontar os 15%, a gente tem um valor líquido aproximadamente aí de 8 centavos. Ou seja, dividendo até que existe ainda, mas o payout está mais travado que essa distribuição dos lucros perante o ano eleitoral, que pode trazer uma volatilidade extra ao papel. Então essa é minha visão agora em Banco do Brasil, com os pés no chão, analisando tudo com critério. Ok? Pra gente não entrar pela emoção, tá bom, pessoal? Então, meu preço teto, R$15,50, eu quero saber o seu. Coloca aí nos comentários. Você tá comprando o Banco do Brasil a R$18,33? Se baixar para 17 e você compra, coloca aí que eu quero saber. Forte abraço, entra pra minha comunidade, vem-se embora. CBI, a melhor comunidade que existe. Até a próxima aí. Fui!